Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Sem Pauta desta quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. É um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectadora do programa Sem Pauta. A partir de agora, muita informação com entretenimento para você. Hoje, mais uma edição aqui do Pod Saúde, né? A gente vai falar de saúde aqui de maneira direta, descomplicada, prestando serviço aqui para você, com a doutora Cristiane Godinho, que já aqui eu vou dar as boas-vindas para ela. Mas antes disso, deixa eu dar as boas-vindas aqui para o meu amigo, ele que é a voz do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Deixa eu mudar a voz aqui agora, meninos. Fala bonito. Tiago Paz, bom dia. Bom dia, Rogério Amador, nossas convidadas, ótima quarta-feira para você também, ouvinte do programa Sem Pauta. Bora lá, já vou querer saber do tempo aqui com você, essa né? voz Para que a gente saiba aí como é que vai ser aí o dia de hoje, essa quarta-feira aqui na nossa cidade, aqui em toda a Baixada Santista, né? Lembrando que estamos ao vivo pelo Dial 107,7 FM, também ao vivo pelo canal do YouTube do Santa Portal e também pelo Facebook do programa Sem Pauta e também pelo Facebook do Pod Saúde. Então não deixe de participar conosco aqui, mandando a sua mensagem, crítica, sugestão. É importante que você participe. Aliás, hoje sempre que a gente fala de saúde aqui, né? Participação sempre maciça, então fica ligadinho aí. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda rapidinho para nós aqui. Programa sempre muito dinâmico, né? Aliás, deixa eu já avisar aqui para todas as nossas convidadas aqui, né? Programa até às 8 só, tá? Porque quando a gente fala de saúde, né? Às 8 da noite? Eu gostaria que fosse, mas eles não deixam. Até às 8 só, tá bom? Combinado? Não estava no contrato isso. Não estava no contrato. Não nada. Deixa eu dar um bom dia aqui para ela, a diva da nossa saúde, doutora Cristiane Godinho, que vai comandar aqui o nosso Pod Saúde de hoje. Doutora Cris, obrigado aqui mais uma vez pela presença aqui, bom dia, seja bem-vinda, vamos tocar o terceiro episódio aí do Pod Saúde. Bom dia, Rogério, bom dia, Tiago, meu parceiro, quero agradecer a todas as pessoas que estão nos escutando, mais uma edição do Pod Saúde, hoje falando de novo sobre saúde, sobre coisas muito importantes. A gente está aqui com a doutora Elizabeth Consolo, infectologista, e uma diva farmacêutica chamada Rosângela Greck, que é diretora do All Farmacêutico. Então, hoje, tiraremos tantas dúvidas dos ouvintes que eu estou extremamente animada. Aliás, Cris, em apenas 2 episódios, aí é um baita sucesso, né? Você viu isso? As pessoas gostam realmente de falar de... Aliás, saúde... Eu te mandei mensagem falando isso. Saúde a receptividade está tão boa. Pauta, né? A gente está no Sem Pauta, mas a saúde virou pauta na vida de todo cidadão, né? Foi por isso a ideia do Pod Saúde, porque a gente, em época de pandemia, nunca se falou tanto sobre saúde. E tantas fake news rolando nas redes sociais. Então, eu usei o Pod Saúde para isso. Para que a população, ela conheça os bons profissionais, que pode tirar dúvida delas, né? E poder ter uma proximidade com vocês também, sabendo quem são. Vai procurar vocês também. É isso que eu quero, mudar a cabeça da população para realmente procurar aonde tem notícia verídica sobre saúde, não do achismo. Verdade. Gente, vamos lá, vou colocar aqui o nosso WhatsApp, 99797-1077, 99797-1077. A gente vai para um primeiro e rapidinho intervalo comercial. Vou fazer logo esse intervalo comercial aqui, para que na volta a gente já engate aí a segunda, terceira, quarta, quinta marcha, tá bom assim, ó? E aí a gente volta aí falando sobre saúde aqui no Sem Pauta, hoje no quadro Pod Saúde. 7:05, daqui a pouco a gente está de volta. Programa Sem Pauta, na Santa Cecília FM. O que mais de 40 anos de história dizem sobre uma empresa? A tradição não impede a evolução. Hoje, oferecemos o que há de mais moderno no mercado, com um sistema contábil integrado aos clientes e atendimento 100% digital. Há mais de 4 décadas desenvolvemos serviços contábeis como ferramenta estratégica, auxiliando empresas e empreendedores a crescer. Essa é a nossa missão. Marca a Organização Contábil, um jeito diferente de fazer contabilidade. Máxima é uma vida de alegria, máxima é ter tempo pra viver, máxima é a sua lavanderia, 5 lojas sempre pensando em você, lava, seca, passa com tecnologia, cuida de você pra você curtir a vida, máxima,
Máxima em Lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. O Lead Litoral Paulista faz parte do maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil e da mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Na Baixada Santista, desde 2019, surgiu com a tarefa de criar conexões relevantes e oportunidades de negócios e se consolidou como uma das maiores iniciativas empresariais do Litoral Paulista. Além de promover networking, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país e da região, como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos para diversos setores da economia regional. Acesse lidlitoralsp.com.br. Lide, quem é líder participa. Aqui no 107,7, programa Sem Pauta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta aqui no quadro Pô de Saúde dessa quarta-feira. Já 7h07, ó, tá passando, eu tô brincando com as meninas aqui que até as 8 o tempo já tá passando já, né? Tá certo? Mas ó, não deixa aí de mandar sua pergunta pelo 99797-1077, né? Tenho certeza aí que você vai ter dúvidas, perguntas, manda aqui que a gente vai colocar aqui no ar aqui pra gente prestar serviço aqui, que é um dos objetivos aqui do Pô de Saúde com a doutora Cristiane Godinho. Antes disso, vamos saber como é que vai ficar o tempo nessa manhã ou nesse dia dessa quarta-feira, dia 7, Thiago. Os corintianos hoje felizes da vida, né? Opa. Com chuva, com sol, com frio, com sol, calor, hoje a corintianada hoje tá que tá, né? Mas vamos lá, vamos falar do tempo. Jogando com 12, né? Com 12. Esqueci, realmente tá certo, doutora Elizabeth, né? Benedetto é o novo jogador do Corinthians, né? Depois do jogo de ontem, ele chutou uma bola na lua, Thiago Costa. Ele mandou pra torcida. Eu nunca vi aquilo, ele chutou na lua a bola. Galera. Ele mandou pra torcida, foi lindo. Parabéns, Benedetto. Mas vamos lá, e o tempo, Thiago? Tempo bom para corintianos e para todo mundo também, né? Teremos uma quarta-feira de muito sol aqui na Baixada Santista. Nesse momento tem 19 graus de temperatura aqui no bairro do Boqueirão, em Santos, onde fica o sistema Santa Cecília de comunicação. Sol, temperatura em elevação, dia lindo, como já temos o amanhecer dessa quarta-feira aqui na Baixada Santista. A máxima prevista para hoje é de 28 graus, tempo e temperaturas bem parecidos com o que tivemos ontem aqui na cidade de Santos. Detalhes, informações da Climatempo, temperatura que vai ficar desse jeito até o final de semana, com temperaturas aí chegando até 30 graus na nossa região, Rogério Amador. 30 graus? 30 graus. Amanhã, por exemplo, amanhã não. Amanhã, quinta-feira, máxima prevista de 30 graus. Agora é torcer para que São Pedro não mude de ideia, né? São Pedro muda de ideia repentinamente, então é bom não ficar contando muito com ele, que ele pode sim mudar de ideia. Pois é. Só que a previsão... Por isso chamamos de previsão do tempo, né? É de sol, de calor aqui na nossa região. É praia, então. Praia. Tá certo. Pra quem pode. Pra quem pode. Pra quem pode. Aliás, falando em praia, por onde anda Flávio Santana nesse momento? Flávio Santana, depois de um giro, né, pelo sul do país. Está em Jurerê Internacional, que eu ouvi ontem. E tal, mas retornando já à cidade, amanhã ele estará aqui, né, comandando aí o Sem Pauta aí no quadro da TOTUS, a nossa parceira comercial aqui, para falar de tecnologia, né? Férias tem início e fim, né? Sim. Para alguns, né? Para alguns, é verdade. Para alguns não tem nem início. Para alguns, é verdade. E outros não tem fim. A gente está aqui com pessoas da área médica que estão acostumadas com férias, né? Lógico. Longas. Nem Fátima Bernardes, igual Fátima Bernardes, 3 meses de férias. Jô Soares, e ganhando.
Minha amiga Rosângela Greg, o final de semana dela começa quinta. É quinta, sexta, sábado e domingo, né? Quando tem feriado, Seria começa a ótimo. Nossa, seria ótimo. Cris, vamos lá, vamos tocar aqui o Pode Saúde. Bom dia de novo a todos. Eu vou apresentar aqui a doutora Elizabeth, que ela é médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ela fez residência médica em infectologia e clínica médica pelo Hospital Hielópolis de São Paulo. Ela é responsável técnica pelo Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas de Santos e Secasa, preceptora em infectologia da residência de clínica médica da Prefeitura de Santos, e ela é membro do corpo clínico da Santa Casa de Santos, Angiocorpore, Unimed, Prefeitura de Santos, Ambesp, Prefeitura de Bertioga, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Gente, ela não dorme igual a mim. Só isso? Você não tem férias, não. Parabéns, doutora. Não. Eu estou também aqui ao meu lado, há uma diva farmacêutica do Farmacêutico, a diretora Rosângela Grec. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Estou adorando lhe conhecer. Já conversamos um pouquinho antes, então a gente vai ter assuntos da área dela muito interessantes, que as pessoas estão enlouquecidas sobre um assunto que eu não vou falar agora, porque ela vai falar rapidinho já para vocês. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Cristiane. Vamos lá? Vamos, tá contigo. Vamos começar? Vou começar com a doutora Elizabeth. Pois não. Vamos falar sobre Covid. Adivinha Para o quê, começar, o Covid. Lógico que a gente vai falar sobre outras coisas, mas eu queria perguntar para você, o que está hoje a maior batalha para você hoje? As pessoas estão vacinadas, mas ainda continuam as gripes. Existe ainda um fato das pessoas entrarem em pânico porque mesmo vacinadas, elas estão gripadas, porque eu tenho pacientes meus que estão vacinados e pegaram o Covid. Estão ansiosos e com pânico, vão comprar oxímetro, com medo de alguma coisa. Então, eu gostaria que você tranquilizasse ou falasse a realidade para essas pessoas. O que acontece? Com o advento da vacinação, que foi uma coisa fantástica, todo mundo pôde ver, uma coisa bem matemática. A gente tinha milhões de casos, muitas mortes, de repente a gente não tem mais. O que mudou no caminho? A vacina, né? Então, raciocínio triangular de criança de 3 anos, né? Sim. Tinha uma coisa, não tem outra, o que mudou? Bom, então, vacina. Importante, fundamental para esse momento e para sempre nós vamos estar tomando vacina. Agora, o calendário a gente não sabe se vai ser a cada 6 meses, a cada ano, mas enfim. E o que acontece? O cara que está vacinado, por que a vacina está fazendo? Ela não impede você de ficar doente, mas ela impede você de ir para UTI, de ir para o tubo, de morrer, de fazer aquele estrago que estava fazendo. Então é importantíssimo que as pessoas entendam, sim, que nós vamos continuar tendo gripe? Vamos continuar tendo dor de garganta, dor de ouvido, lógico que vamos. Da mesma forma que a H3N2. Porém, não vamos ter o problema que a gente teve no passado. Este problema hoje vai ficar para os não vacinados, para quem tiver o calendário irregular e para quem, infelizmente, tenha muita comorbidade. Então, o público-alvo hoje dessas desgraças ficou infinitamente menor. Ótimo. Então, por favor, fiquem tranquilos. Vamos. E assim, 48 horas de febre, procura um de nós. Sim. A gente trata e acabou. Então, hoje não tem aquela coisa desesperadora, do oxímetro, vou ficar sem ar. Pânico. Não, né, não é mais para existiu. isso. É justamente o contrário. Tudo isso foi feito para quê? Para a gente ficasse um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, pudesse retomar a vida não como ela era, mas uma nova vida, né, um novo normal. Mas a vida tem que continuar, né? A gente tem que continuar. Eu recebi algumas perguntas de pessoas leigas, então vou fazer uma pergunta de forma leiga, que quem está em casa, quem está ouvindo Mas é no lógico. rádio tem que entender. Uma das perguntas que foram feitas para mim é, vamos supor, eu estou fazendo tratamento antibiótico para sífilis. Perfeito. Eu posso tranquilamente tomar a vacina. Lá dentro eles não se conversam. No meio do caminho, eu tomei a primeira dose, contraí sífilis, eu posso continuar tomando as outras doses, não vai interferir em nada. Nada. Que isso também é uma dúvida das pessoas. Essa Não. paura de, não posso, estou tomando antibiótico, eu posso tomar vacina. Então, existem essas dúvidas raiz, porque elas não são obrigadas a ser tão bem informadas assim, né? É porque o antibiótico ele vai direto aonde? No agente infeccioso, na bactéria e tal. A vacina faz o quê? Ela vai fazer uma tentativa de indução de imunidade. Então são caminhos completamente diferentes, eles nem se conversam, eles nem se encontram lá dentro. Pode ficar sossegado. Ótimo. Rosângela, querida farmacêutica, diretora do Farmacêutico, eu queria conversar com você, começar conversando com você
sobre o boom que está acontecendo nas redes sociais, tá? Falando sobre o fala aí para mim. Resveratrol. Não consigo falar essa palavra, é um trava-língua para mim. Dizendo que, assim, cada um, você entra falando assim, nas redes sociais, tá deliberado, tem médicos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas falando que faz harmonização, que podem comprar deliberadamente isso, pode tomar, mas não explica da forma que tem que ser tomada e também não explica, na realidade, qual é a ação do resveratrol. Saiu. E também tem os outros nomes também, que você pode falar, que são nomes fantasias, nome de marca, né? Que eles estão também lançando. Então, se você entra, vou falar numa rede social, TikTok, tem gente vendendo isso. Então, qualquer pessoa alegar, se eu não tenho dinheiro para fazer harmonização, eu vou clicar, eu vou comprar, porque eles explicam que é um antioxidante, que vem da uva. Aí até eles explicam, eles injetam, olha como a uva fica seca, e olha aqui com ele, como ela fica redondinha, ela fica mais viva. Só que as pessoas, hoje em dia, isso é uma novidade. E eu não estou vendo uma explicação efetiva para isso. Só estão soltando nas redes sociais isso, mas não tem nada explicando a realidade. Todo mundo pode tomar. Tem aquelas pessoas que têm problemas de saúde, doenças pré-existentes, vamos supor, lúpus, alguma coisa. Ela pode realmente tomar, é uma forma natural, realmente, vai interferir em alguma coisa na vida posterior da pessoa. Olha, são muitos aspectos aí que você está abordando, né, Cristiane? Na realidade, por que os antioxidantes estão tão em alta? O resveratrol é um deles. Porque, na realidade, nós estamos buscando, isso é um foco em comum, manter a qualidade de vida e retardar o processo de envelhecimento. Certo. O que acontece é que, independente da idade, mas principalmente após os 50 anos, o organismo requer algumas suplementações, porque ele não consegue, somente através da alimentação, suprir essas necessidades. Hoje, a nossa alimentação, por mais saudável que ela seja, ela acaba sendo um pouco empobrecida por conta do nosso solo, por conta das irradiações, pelo uso de agrotóxicos e tudo mais. Então, na realidade, hoje se buscam soluções para conter esse processo de envelhecimento. Os antioxidantes, o resveratrol em questão, é um dos principais. Hoje ele ranqueia um dos top 5 do que nós chamamos nutracêuticos. O que são os nutracêuticos? São compostos bioativos, né, substâncias extraídas de alimentos. Não são alimentos, mas são extraídas de alimentos e têm substâncias bioativas na sua composição. No caso do resveratrol, que é um produto extraído principalmente da uva, ele tem essa ação antioxidante. O que os antioxidantes fazem? Os antioxidantes, eles atuam combatendo os radicais livres, que são produtos, né, são radicais formados pela ação do oxigênio e que promove o envelhecimento celular. Então, seja na pele, seja no organismo como um todo, seja na saúde dos vasos sanguíneos que nós temos, na saúde geral, orgânica, o antioxidante tem uma ação muito importante. Uma ação, inclusive, a nível cognitivo. Não é só beleza, né? Porque se fala, inclusive na uva, tem vários cosméticos e derivados, né, da uva, como vários compostos também, a exemplo do resveratrol, para justamente equilibrar esse processo de envelhecimento e contê-lo. Então, só que tudo tem que ter critério, né? Também, até mesmo os nutracêuticos, como eu disse, que são extraídos a partir de alimentos, tem que ter um critério no uso. Normalmente, ele tem que ser acompanhado por um profissional, médico, nutricionista, farmacêutico e outros que têm habilitação no seu âmbito profissional para esse tipo também, de prescrição. Sim, biomédico também. Hoje, os âmbitos profissionais se ampliaram muito por conta não só do conhecimento, mas do nível de especializações e de aprofundamentos que cada uma dessas profissões tem
buscado, mas também tem que haver um critério, não só na dosagem, né, mas também nas associações com outros nutracêuticos ou até outros medicamentos, para que não existam interações medicamentosas e possa ter algum efeito danoso à saúde. Por isso que a minha preocupação aqui de falar sobre isso para quem está escutando é que assim, é bom, só que não tem como eu comprar na internet e eu começar a tomar deliberadamente como eu achar que eu tenho que tomar. Sem dúvida. Não existe Isso milagre. tá errado. Não existe Não milagre. existe um né? milagre. Milagre, né? Porque assim, e que idade realmente que isso é efetivo? Porque eu vejo moças por torno de 26 anos fazendo propaganda dele. Fala assim, é óbvio que uma mulher de 26 anos não vai ter tanta marca de expressão. Vai estar linda na foto, né? Sem Exato. dúvida. E tem uma relatando que ela está vendendo, só que é uma moça jovem. As minhas pacientes todas, mas ela não mostra foto de ninguém. Ela só fala. Como tudo, né? A área de saúde também tem, infelizmente, esses pontos frágeis, que é a parte comercial, a parte da propaganda. A gente tem que ser muito criterioso no uso até mesmo de produtos naturais, né? Teoricamente, eles não vão causar um efeito colateral grave, mas nós não sabemos as consequências, como eu disse, de associações e de uso indevido. Pessoas que têm tratamento de medicação contínua e ela não sabe que isso pode interferir na adição dele. Exatamente. E aí, tanto ele pode anular a ação, quanto ela anular essa ação. Sim, pode haver o outro. Exatamente, uma interferência. E aí acaba que a pessoa não faz mais tratamento que ela estava realmente fazendo. Sem dúvida. Às vezes, a exemplo da área médica, né, de algumas terapias, né, em que você não pode, por exemplo, se você está tomando um antibiótico, você fazer uso de álcool e tudo mais, porque você pode potencializar ou minimizar a ação do fármaco. Também, no uso de nutracêuticos, nessas associações, tem que haver um uso, como nós chamamos de uso racional, seja de medicamentos, seja de produtos naturais. Então, isso é muito importante. E um outro fator bastante importante, Cris, é o seguinte: a procedência desse composto. A procedência. As matérias-primas têm que ser enormemente avaliadas, tem que ser de fornecedores qualificados, ela tem que ter laudos comprovatórios da sua composição, elas têm que ter realmente uma rastreabilidade, para a gente não ter daqui a um tempo um problema de que tal lote, tal produto está dando um problema, está dando uma variação, uma reação alérgica, ou seja, tudo tem que ser analisado em relação à procedência. Isso que nós chamamos de qualidade. Mesmo porque quando você sabe a procedência, você sabe a quem recorrer. Se você Sem não dúvida. sabe, você fica perdido no espaço, né? Para isso existem todo um processo de seleção e de qualificação dessa matéria-prima. O seu grau de pureza, o seu teor, tudo isso é uma questão bastante séria. Por isso que a gente fala que todo mundo tem que ter o seu médico de confiança, o seu farmacêutico de confiança. Tem que ser vizinha de médica para poder proteger a gente. Isso. Então tem uma série de coisas. Qualidade, muitas vezes o preço não pode ser, muitas vezes não sempre, o preço não pode ser o único norteador na escolha de um produto, de um medicamento, porque com saúde a gente não brinca. Não se brinca. Então, eu imagino, Rosângela. Aliás, quantas lojas do Al Farmacêutico aqui na Baixada? Eu vou falar para você que a gente tem muitas lojas, mas a gente também tem muito tempo aqui. Você sabe que nós somos uma empresa genuinamente santista. Foi a primeira. Fomos a primeira. Foi a primeira. A primeira. Foi praticamente, Cris, a primeira farmácia de manipulação especializada de propriedade de farmacêuticos, né? Entendi. Então, nós éramos um grupo, nós éramos recém-formados, nós fizemos Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, e nós chegamos, eu sou de Santos, uma outra farmacêutica também do grupo era de Santos, e nós sentimos a necessidade de ter uma farmácia especializada. E nós iniciamos 39 anos atrás. Exato.
nós éramos recém-formados. Eu tinha 22 anos. Fez faculdade com 10 anos, é isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí nós iniciamos o trabalho. E hoje nós estamos na Baixada Santista, em 4 cidades. Nós temos 10 lojas. Temos um call center também que faz todo o atendimento digital. Mas o grupo farmacêutico, ele tem outras lojas a nível Brasil, né? Nós temos 25 lojas a nível Brasil. Legal. E nós estamos no estado de São Paulo, Minas, Alagoas, Rio Grande do Norte. Meu pai era médico, né, já falecido, e eu lembro, ele falou assim, olha, eu lembro uma época, ele falou, tem um povo aí que começou a fazer uma manipulação, os caras são bons. E meu pai era chato, com todo respeito, chato pra caramba, sabe, médico chato, muito rigoroso. E aí eu lembro dele falando, e o povo em volta, né, os mais velhos, falaram, nossa, é mesmo, é. Então a gente tem uma história com vocês, porque a gente viu isso começar, a gente viu isso, a gente cresceu com esse nome. Junto. Na realidade, Exato. foi a retomada da farmácia magistral que a gente coloca. Farmácia magistral, daquele antigo boticário, do antigo farmacêutico que cuidava da população, que nós tínhamos há muitos anos atrás, antes da década de 50, ele acabou sendo meio que paralisado por conta de todo o crescimento da indústria farmacêutica, e aí na década de 80, houve essa retomada da farmácia magistral. E muito bom, porque por muitos bons profissionais, por gente consciente e que realmente procurou trilhar os caminhos da seriedade, da precisão, da segurança e tudo mais. Por isso que se firmou todos esses anos, não é? Sim, senão não sem estaria. dúvida. Agora, Rosângela, eu Não fico imaginando o serviço que vocês têm, até mesmo de orientação ao público, né? Porque eu fico imaginando, eu até perguntei o número de lojas, porque eu fico imaginando, né? O número de pessoas que entram nas lojas com dúvidas, né? Ou aqueles, né, que entram, né? Chega no balcão, quer emagrecer. Ou eu quero isso. Todo mundo quer ou eu quero aquilo, e rejuvenescer. Como se a farmácia tivesse uma fórmula mágica. Se vira, eu quero ficar assim. É um milagre. Porque vocês são vistos como mágicos também, assim, né? Como sim, sem dúvida. Seres de outro mundo, assim, né? É uma alquimia, né? É uma alquimia. Esse é o principal papel do farmacêutico, né? Sim. É atender a população na orientação, principalmente. Isso que a gente chama de uma atenção farmacêutica, assistência farmacêutica. Falando também. nisso, dessa assistência, falando do, vou acertar, resveratrol. Resveratrol. É a pessoa que está escutando, que está louca para comprar ele, ela vai procurar você. Ela pode procurar, vai orientá-la. E nós vamos... Como você faz essa orientação para os ouvintes que estão ali loucos para comprar e agora sabem da qualidade que é o farmacêutico e sabem da segurança que vai ter conversando com você. Você vai passar para eles a melhor orientação e o prognóstico de relação a isso, não é? Sim. Na realidade, a diferença da farmácia de manipulação é que muitas vezes ela não tem o produto pronto. Porque a grande finalidade é atender a prescrição médica, a prescrição do nutricionista e de outros profissionais. Por quê? Porque o foco é a individualização, Cris. Então, essa fórmula mágica que o Rogério falou é a individualização. Perfeito. A gente tem que atender mediante as necessidades de cada um. A sua necessidade não é igual à minha. Sim. Né? Igual a da Elizabeth. Exato. Ela varia de acordo com a sua alimentação, com a sua genética, com o seu estilo de vida. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Por isso que, sim, a gente encontra uma sugestão mágica, uma solução mágica, quando a gente respeita tudo isso e a gente é muito criterioso. Então, sim, a gente orienta e muitas vezes a gente orienta o paciente a procurar um profissional para ele receber um tratamento adequado. Como eu disse para você, o resveratrol é um dos top 5. Diariamente chegam pessoas nas farmácias, né, buscando o colágeno. Sim. E aí tem um monte de gamas de colágeno. Várias marcas de colágeno. Várias marcas de vários tipos. Nós temos o colágeno tipo 1, que é para pele, para sustentação, flacidez, cabelo, pele, unha. E nós temos o colágeno tipo 2, que é para as articulações, para uma reparação das cartilagens, né, das nossas
articulações que são tão judiadas ao longo Isso da vem para vida. aquelas pessoas realmente que têm problema de joelho, de articulação de joelho. Isso é extremamente e que interessante. tem resultados excelentes hoje. Muito Excelentes. bom. Que às vezes, dependendo do quadro que tá, pode tirar a pessoa de uma cirurgia. Sim, você porque pode retardar esse processo. Ou retardar uma cirurgia. Vai daqui 10 anos. Beleza, você ganhou Retardar. 10 anos. Você ganha 10 anos. E melhorar a qualidade de vida Exato. daquela pessoa que tem uma artrose, às vezes que já está se iniciando um processo, tem muita dor. Então, os colágenos hoje são os nutracêuticos, porque eles são de origem, eles não são alimentos, mas eles são de origem bovina. Eles são o número top 1, o número 1 dos legal. nutracêuticos. E o resveratrol, ele é um dos top 5. top 5. Depois vem os ômegas, né, que são extraídos dos óleos de peixe de águas frias. Isso já tem bastante tempo, Muita, né? e que é um produto extremamente importante também, se com bastante orientação e com uso correto. E a partir de que idade? Olha, o ômega, ele não tem... os nutracêuticos, de maneira geral, eles não têm uma restrição quanto à idade. Certo. Talvez E quanto à nem como a dosagem... comorbidade, nada. Não, aparentemente não. Né? Não existem estudos relatando, Não mas tem você nada. deve ser criterioso. Os ômegas têm uma amplitude enorme de atuação, só que desde que tomado na concentração adequada. Porque as pessoas às vezes falam, eu vou tomar uma cápsula de ômega por dia. Você precisa ver que ômega que você está tomando. Exato. Qual é a composição do EPA, do DHA? Aonde você comprou? Qual é a procedência? Porque, assim, eu estava falando isso com ela um pouco antes. Eu, como dentista, fazia clareamento dental caseiro, moldeira. Você explica para o paciente que são 3 gotas em cada extremidade. Aí o paciente chega em casa, que nada, tá querendo me enrolar, eu vou preencher tudo. Aí, pum, coloca aquilo para dormir. Eu vi pesquisa, porque é peróxido de carbamida e de hidrogênio. Aí você não tem nada na boca, a boca seca. Se você coloca algo na boca, ela começa a salivar. Certo. Você começa a deglutir aquilo. E eu vi pesquisas falando sobre isso, dizendo que esse gotejamento durante a noite, vários dias, várias noites, que tem um período que eles passavam, né? Antigamente, hoje a gente consegue fazer consultório. Pode causar lesões em esôfago e estômago também. Com certeza. E as pessoas não acreditam nisso. Mas Elas o brasileiro quer tudo muito mais rápido, né? Tudo mais isso que você tá fácil. falando, se você vai Na Europa não pra uma acontece rede isso. social, com a categoria que você tem, com tudo que você sabe, o outro vai falar que nada, aquele lá, ele tem o coach, ele conseguiu me pegar, falou que eu vou tomar aquele. Não é assim? Até para médico também é assim. É aquela coisa que tem o poder de laçar e enganar a pessoa. Exato. E a pessoa quer ser enganada, né? E a Porque ela pessoa quer muitas vezes ela quer a coisa mais rápida, ela né? quer o mais rápido. Uma o mais solução rápido não tem muito solução. rápida. Exato. E, infelizmente, também com saúde, principalmente, não existem soluções rápidas. Não. Até porque não é um fator só. Sim. Essa suplementação que a gente fala, por que suplementar, né, doutora? Exato. Tem uma razão para Lógico. isso, mas tem que ter um critério. Uma das razões Você da bagunçou a vida suplementação. toda. Você bagunçou a sua alimentação, você não dormiu direito, você fez tudo errado. Aí, misteriosamente, um dia você ouve que precisa Acorda. melhorar e aí você fala, pronto. Aí Amanhã vai eu já na- quero pronto. Você quer todas as vitaminas, certeza. tudo para Não poder dá, né? voltar a ser Não que dá. não vai ser. A suplementação é um dos pilares Exato. dessa epigenética que a gente tanto fala hoje, desse novo estilo de vida. Então, se você, como você falou, se você não se alimenta saudável, se você não dorme bem, O Exato. tabagismo, o álcool, isso atividade aqui a gente física, sem atividade que física. é um dos principais pilares, não adianta suplementar só isso, não não vai vai trazer o resultar em resultado que nada. você espera. Não, e nessa fase pós-Covid, que a gente tem o Covid longo, o Covid prolongado, nunca foi tão importante a gente ter suplementação, reposição, porque o Covid, Sim. o corona vem, destrói tudo, e o que sobrou, vamos tratar do que sobrou. Então agora, essa fase é muito importante também. Agora, falando disso também, eu vou tocar de novo. Eu tenho andado nas ruas, eu vejo muita gente de máscara agora. Voltaram. Não todas, mas assim, 30% usando máscara. Isso é uma coisa boa, eu acho. Eu acho também. Né? Porque assim, culturalmente, estava conversando na outra vez, é cultural.
porque você vai no Japão, você tá gripado, põe Exato, máscara. é automático. É automático. É educação. É educação. Então, acho que as pessoas estão ficando mais conscientes agora, né? Eu tenho uma pergunta que eu recebi, é de um soro positivo, tá? Ele teve contato com o soro positivo há 5 anos atrás. Certo. E foi uma única exposição do risco, só que ele faz exame semestral e tem dado somente negativo. Exato. Ele deve continuar com a possibilidade ele continua fazendo esse exame semestral, ou existe a possibilidade de uma hora para outra Não. ele ser soro positivo? Não. Ele teve o contato e o vírus não atingiu ele. Não, nos primeiros 60 dias você já sabe que a coisa encerrou. Porque quando você tem um contato com HIV e você vai se contaminar, você começa a fabricar anticorpos. E esses anticorpos ficam permanentes. Então, o que acontece? Toda vez que você fizer a pesquisa de anticorpos, vai dar. Então, o que acontece? Não tem que um belo dia virou. Não virou. Sempre esteve. E agora, ele sempre vai dar positivo? Para quem está positivo. Quem tá? Agora, por exemplo, o cara teve um contato, não se contaminou. Acabou. Esquece Não o se assunto. preocupa. Não, é Vida tempo que demais segue. fazendo isso. Querido, vida que segue, que ele não quis nem colocar o nome. Inclusive, pode acontecer o seguinte, às vezes você teve um contato com alguém que é soro positivo, só que o cara está com a carga indetectável, porque ele está se tratando. Certo. E hoje ele pode ter o contato que ele quiser, a mulher pode engravidar, tudo isso caminhou muito bem. Por conta dos coquetéis? Exato. Então vamos parar E você com esse acha susto. que nas últimas décadas diminuiu o contágio do HIV? Você acha que mudou um pouco ou ainda precisa mudar muita coisa ainda? A gente já não tinha mais que ter ela circulando, não é verdade? Pois Porque por hoje isso a gente que eu sabe lhe que a pergunto. forma de contaminação é muito clara, né? Diferente do corona, que você está aqui, um espirra Sim, no você outro, tá foi. ali, acabou, já era. O HIV ele é muito claro. Como é que você pega? Relação sexual, transfusão de sangue. Então, assim, hoje não teria mais nem que a gente ter. A gente teria que ter os antigos, né, que se contaminaram. Sim. Mas a gente tinha que ter uma queda vertiginosa. E não é o que a gente está vendo. Não aconteceu. Começou tudo de novo. A gente está tendo um aumento de casos outra vez. Não é um aumento violento, mas é um aumento, quer dizer, mas não poderia ter São nenhum jovens. aumento. Jovens. Não é Aí meia-idade. você ouve o cara falar assim pra você, mas eu não vi o Fred Mercury, mas eu não vi o Cazuza. Então, assim, fica uma coisa, mas assim, você não precisa ver o Fred Mercury. Não, tudo bem. Mas você concorda que o HIV está presente desde essa época no mundo? Exato, e assim... Ele pode não ter nascido nessa época, mas de não saber... Exato. É Informação estranho. sempre teve. Informação a gente tem. E outra coisa, mas eu tomo coquetel e fico muito bem. Sim, fica muito bem. E com certeza essa é a função do coquetel. Mas assim, você quer carregar uma doença? Ué, não tem necessidade. Lógico que hoje você toma coquetel, vive muito bem, não tem efeito colateral, não tem mais aquelas lipodistrofias horrorosas, não tem mais nada disso. Certo. Mas você quer carregar uma doença? Ué, não tem necessidade de você, com 20 anos, ficar doente. Mas é que a pessoa acha também que nunca vai acontecer com ela, né? Ai, tem isso. E no caso de relação sexual... É uma assim e não vai acontecer nada. E no caso de relação sexual, eu conheço ele, eu conheço ela. Isso. E a gente não Eu falo muito conhece. isso, mas você sabe... Aonde a pessoa está quando não está com você. E às vezes ela também não sabe. Ela também não sabe que ela tá. Então, assim, como no começo ele é completamente assintomático por 10, 15 anos, ela também não sabe que se contaminou. Chega a ficar assintomático por 10, 15 anos? Isso, exato. Sem nenhum sintoma? Nenhum e sintoma. ele transmite? Transmitindo. E aí o que acontece? Ele abre de uma vez um quadro gravíssimo. Aí vira AIDS. Por enquanto era só HIV, aí você tem AIDS. Aliás, há diferença, né, entre HIV e AIDS. Sim, o HIV. A gente não sabe. Você é portador, mesmo, você é portador Thiago, do vírus. obrigado, Teu isso HIV, mesmo. você é portador do vírus. Tá se tratando, tá Sim. tudo certo. Ele tá nos nossos cemitérios, beleza, não sai de lá, tá tudo certo. Agora, se você não tá se tratando e você tá levando a vida tranquila, de repente, um belo dia, você abre uma pneumonia violenta, você abre uma tuberculose, uma neurotoxoplasmose, de onde veio isso? Precisa ter imunidade muito baixa para ter essas coisas. Aí você vai fuçar e o cara tem lá. Então, ele passou esse tempo todo sem saber que tinha, confiando em quem transou com ele, dizendo que também não tinha, e aí um belo dia Acontece. o cara vem na nossa mão. Gravíssimos. E assim, é muito interessante. Como você lida com um jovem que chega, porque você também atua nessa área, né? Sim. Se chega um jovem, vai de 20 anos, chega um jovem de 20 anos com esse pré-diagnóstico, é soro positivo. Como que você lida com esse jovem? Como é que atua assim, a atuação assim, como
conversa com ele. Dá vontade de dar bronca, óbvio. Puxar a orelha, sim. Mas como você lida. Naquele e até momento para não poder dá. alertar o jovem também de hoje que está escutando. Para ele entender a realidade, que a gente precisa se preservar. O nosso corpo é o nosso santuário. Exatamente. Encosta nele quem a gente permite. E a gente tem que ter importância. Das meninas também. Se a menina coloca a camisinha na bolsa, ela é promíscua. Com certeza. Ela não está se protegendo. Mas se o menino está com o bolso cheio, ele é garanhão. Ele pode. Nossa cultura faz isso com as mulheres. Mas você sabe que o primeiro momento é acolhimento. Acolhimento, É que nem não quando é? a criança caiu do muro. Você falou pro seu filho, não sobe no muro. Não sobe, você vai cair. Aí o moleque cai e se rala todo. Naquele momento você vai consertar o ralado. Sim. Depois você vai dar a bronca. Você vai dar a bronca. Aí depois que você já ficou, que o cara Você já tá... bate e abraça. Aí depois que o cara já tá ali com você e tal, aí você aí já fala, tem uma então. relação. Aí a gente fala, por que você fez isso? Onde foi que você estava com a sua cabeça? Mas a bronca vem depois. Porque a gente tem que... Primeiro a gente tem que acalmar o cara e dizer, olha, vai ter uma vida normal? Vai. Lógico que vai. Vai poder ter filho se quiser? Vai. Vai ver seus filhos crescerem, vai ir na faculdade? Vai. Tudo isso vai acontecer de bom. Lógico que sim. O que você ouviu da doença é passado, aquela coisa horrorosa, sim, tudo isso acontecia. Perdeu-se muito. A gente não sabia o que era pior, se era o vírus ou se era o coquetel. Então, lógico que todo esse acolhimento a gente faz. Mas a bronca tem que vir depois, né? Nós fazemos um trabalho, não do HIV, mas sobre o HPV. Doutora Elizabeth. Excelente. Nós temos um trabalho no Excelente. Rotary Clube Santos Boqueirão, eu sou rotariana também. Legal. E esse projeto nós temos há 15 anos, foi um projeto criado pela oncologista doutora Marta Perdicares. Professora, uma graça. Professora. E Ela é maravilhosa. E nós desenvolvemos isso até hoje e que tivemos uma vitória importantíssima semana passada, focando em tudo isso que você colocou, porque quando a gente iniciou, se confundia HPV com HIV. Exato. As pessoas Por que nem que há sabiam. essa confusão? Porque, primeiro, que os nomes são parecidos. sigla. Também são. Não pelos E a via sexual, então pela via sexual, Exatamente. qualquer coisa, dor de garganta virou problema, porque é via sexual. Exatamente, é uma DST, por HPV, a Exato. DST mais importante, mais comum, né? E o HPV era muito desconhecido, até porque são uma família enorme Exato. de vírus. Hoje já se fala em 200 subtipos de HPV. E nós começamos esse trabalho nas escolas, levando a informação que a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Porque as pessoas não sabiam que o HPV levava ao câncer de colo de útero, Então. ao câncer de pênis, Exato. câncer de Isso faringe. Hoje isso está muito mais claro. E nós conseguimos uma vitória enorme a semana passada, junto ao secretário de Saúde e a Secretaria de o nosso Educação. secretário. Exatamente, o doutor Catapreta, que o doutor conseguimos Catapreta levar é um a anjo. vacinação às escolas. Um Ai, meu projeto Deus. piloto. Pronto. A vacinação do HPV. Isso é a música base, pro nosso ouvido. É a base. Então é um trabalho de 15 anos, indo em escolas, falando com coordenadores, com alunos, com pais, Sim, porque tem todo levando preconceito, informação, né, de- vencendo esse preconceito que as pessoas acham que se vacinar está estimulando o início de uma vida sexual, quando você fala que uma Olha, menina tem que se Mas já vacinar. mudou a iniciação da vida sexual, a idade mudou. Exato. Né? Sim. Não, se começa com 13 Por isso, anos. a vacina é 5 anos antes de Sim. iniciar. Por isso, uma menina tem que se vacinar aos 9 anos e um menino também a partir dos 11, por conta desse início de vida Porque sexual. cada vez inicia mais cedo. É, por volta de Mudou. 14 anos Mudou hoje, em totalmente. média, né? Mudou Então, tudo. é um cuidado e existe muita desinformação. Por isso que a informação é o melhor remédio também, né? Exato, com certeza. Muito importante. Doutora Elizabeth, outra pergunta que eu tenho aqui é quem está na segunda semana do diagnóstico de sífilis. Ele falou que precisou tomar benzetacil e ele pode continuar com a namorada, tendo relações. Não é bem assim, não. Então é assim, Né? Então eu acho que ele foi mal informado. são 6 ampolas de benzetacil. Então é assim, 2 hoje, 2 daqui a uma semana, 2 da outra semana. O próximo exame em 60 dias. Certo. Porque a gente tem que ver. Existe uma coisa chamada VDRL, que é a quantidade, a titulação. Tá. Então ela tem que estar em 1/4 para baixo. Certo. Se ainda estiver alta, você está contaminando. Certo. Então, a sífilis ela é chata. Ela é muito chata. Qual é os sinais clínicos para
para o adolescente ou para o adulto que está desconfiado, que não procurou o médico ainda, o que ele enxerga nele quando ela tem um período latente? Então, Cris, a maior parte das pessoas não tem sintoma Não tem nenhum. sintoma. Lógico, quando está muito evidente, você tem mancha no corpo, você emagrece, você tem uma série de coisas. Eu conversei com o infectologista, ele falou sobre uveit, pode causar Pode, uveit, que seria... isso. Eu queria que você explicasse o que seria uveit. Porque que acontece? A sífilis, ela pode atacar vários órgãos. E quando tem uma uveit, é porque a coisa foi um pouco longe demais. Então, tudo que envolve olho, normalmente não tem muita volta, não tem muito regresso. Então, o que acontece? Você vai tratar para não piorar. Então, você pode ter uma visão que tá meio turva, melhora, mas alguma coisa fica. O olho é muito complicado, então tem que tomar todo esse cuidado. E às vezes você só vai perceber por causa do uveit. Por que chega a esse ponto? A doença, a sífilis, ela é mesmo silenciosa, como é a pressão alta, como é a diabetes, quando você vai ver, pum, já foi tudo. Exato. Ela é dessa forma. Ela vai ficando quieta. Aí você tem a segunda fase. E aí você não sabe que você tem, você não namora, você tem os amigos que você sai, você tem relações e você vai contaminando as pessoas. Mas você quer ver uma coisa interessante? Hoje, o que os neuros, quando pegam os velhinhos, será que está com Alzheimer, não sei o quê? Primeira coisa, exame de sífilis. Pode ser neurosífilis. Certo. Alteração de comportamento. Então, você vê a fase terciária. Por que acontece? Se você na fase secundária não fez nada, não tratou, não acompanhou, não viu nada, ela seguiu. Só que ela continua lá dentro fazendo estrago. E você não sabe dela, ela está lá. Você tem uma inquilina lá, né? Aí o que acontece? No futuro, problema cardíaco, problema cerebral, problema renal. Aí você vai olhar e vai dizer, nossa, mas de onde veio isso? Tinha uma sífilis lá atrás que você não tratou. E é real que uma vez que você tem a sífilis, toda vez que você vai fazer os seus exames, ela vai dar lá um falso positivo, ela vai estar lá presente, acusando, ela vai dar mesmo que você anticorpo. não tenha mais. Ela vai dar, ela vai estar lá o anticorpo, ela vai existir ali nos exames que você fizer. Só que são duas medidas. Uma medida é o FTA, que você vai estar, o anticorpo vai estar presente, e outra é o VDRL. Então o que acontece? Quem diz para nós se precisa tratar ou não é o VD. Porque o anticorpo vai estar sempre presente. Tudo que entra na gente, em qualquer situação, nariz, boca, pele, tudo vai, em algum momento, pontuar no sangue. Então, se você procurar, você vai achar qualquer coisa. Então, poeira, você vai achar. Só que aí o que acontece? Se você não fizer a pesquisa, você não vai saber. Fazer a pesquisa, tá lá o anticorpo. Pronto. Teve contato, resolveu, tratou. Tratou, ótimo, e a vida vai seguir. Certo. Cris, deixa eu colocar aqui o pessoal, os nossos ouvintes aqui para participar também. Mandar um abraço para o Dr. Carlos de Castro, manda aqui um bom dia. Bom dia, doutora Cris, Castro. bom dia, parabéns pelos temas abordados sobre saúde. A população precisa muito dessas informações e desses objetivos. Manda sucesso aqui o Dr. Carlos de Castro. Também o Augusto Gonçalves, lá da panificadora Rox, o melhor pão de cará. Eu preciso que ele venha trazer pão de cará pra mim, tá? Bom dia a todos ele os podia participantes. fazer umas doações. Podia, eu amo pão de cará. Pão de cará é santista. É santista, não Olá, Augusto, vamos ter que trazer pão de cará Eu preciso, hein, Augusto. Na próxima eu quero você aqui com a gente. Ele manda um bom dia aqui a todos os participantes, sempre nos trazendo informação e novidades. Manda aqui um abraço. Também o Antônio Pires, aliás, outro panificador, Antônio Pires Gomes, o Toninho, acordou cedo hoje, Tiagão. Ele que é da padaria? Ele que é da padaria Arco-Íris, também está na padaria hoje? Eu acho que não. Ele deve estar na cama agora, né? Nos assistindo. Ai, nos que inveja. Quem pode, pra quem pode. Ele pode, né, Toninho? Obrigado, viu, pela participação aqui. Deixa eu puxar aqui, ó, rapidinho. Tá aqui. Participação aqui do Ricardo Augusto. Ele coloca assim: parabéns pelo programa, sempre levando prestação de serviço de qualidade. Muito obrigado, viu? E ele coloca assim, ó. Muitas pessoas estão deixando de tomar a vacina. Minha pergunta é: se deixarmos de tomar a vacina da Covid, segunda, terceira, quartas doses, não ficaremos imunes à doença? Diz aqui o Ricardo Augusto. Não, porque acontece, a gente viu que infelizmente essa vacina com um certo tempo começa a baixar o nível de anticorpos. Então você tem uma fabricação, tem um boom, depois de um tempo ele começa a cair. E aí, por que a gente está fazendo o reforço? Porque a gente tem que fazer de novo esses anticorpos subirem. Então não dá para ficar sem as outras doses. Aliás, boa pergunta do Ricardo, né? Não dá para ficar sem as outras doses. Gente, porque a gente tem percebido, doutora, que tem caído, né, os índices de vacinação. Então... E aí talvez, né? Aliás, foi uma boa pergunta mesmo. Estou Sim. pensando agora com o Ricardo agora aqui. Muita gente tomou a primeira, opa,
Não, tomou a primeira e a segunda e falou, tô bem. Tô bem, Não, né? não peguei tomar Covid a segunda, até a terceira, agora, eu não vou quarta, pegar. enfim, né? Tem que tomar os reforços. Tem que Infelizmente. Veja, essas vacinas, elas vão ser reformuladas, é óbvio, né? A hora que der um espaço, que der um respiro nas pesquisas, com certeza elas vão... Porque daqui a pouco elas não vão mais ser tão eficientes como elas são. Então, ainda faltando a eficiência que a gente esperava, a gente tem que fazer o reforço. Outra pergunta aqui interessante, aqui é para Rosângela, é o Roberto, ele não fala de onde que ele é aqui, ele coloca assim, abraço a todos aí da rádio. Por um acaso nas farmácias não teriam que ter prescrição médica para qualquer medicamento? Diz aqui o Roberto. Sim, Roberto, teoricamente, legalmente, para a gente atender vender um medicamento, você tem que ter prescrição médica. Exceto para uma linha que a gente chama linha OTC, que seria uma linha de higiene, tratamento básicos iniciais, tá? Sim, precisaria sim, exceto alguns produtos naturais, mesmo os fitoterápicos hoje, em determinadas concentrações e por determinados tipos, também requerem prescrição médica. Legal. Aliás, fazendo um adendo aqui, lá no farmacêutico não é só medicamento, né? Não. Tem coisas boas lá, gostosas. Tem de tudo. Meu Deus. Você vai lá comprar uma coisinha, você sai de lá de bala cheia. Justamente para dar esse tipo de educação, né? Às vezes a gente atende muitos pacientes diabéticos, né? Doenças crônicas, né? Hipertensos, diabéticos, pessoas que têm obesidade. E a gente sentia uma limitação na indicação, além de atender a prescrição médica, do que aquelas pessoas podiam usar. Porque as pessoas perguntam, o que eu posso comer? Que tipo de adoçante eu posso usar? Exato. E aí nós sentimos essa necessidade de ter algumas categorias lá para justamente complementar esse tratamento. Então nós temos hoje o nosso empório saudável, que é todo categorizado, sem glúten, zero açúcar, orgânico, vegano, kosher. Nós temos todas essas categorias para atender. As pessoas estão abraçando isso? Olha, existe melhorou muito. Mudar a mentalidade, melhorou muito. Da alimentação realmente saudável. Porque a gente ouve assim, porque eu não aprendi a comer. Quem foi que aprendeu a comer? Mas a gente também, comia veja, o que tinha. A classe médica começou a mudar esse conceito, também, porque também verdade. era uma coisa assim, né? Fechado. É o que está lá no DEF e acabou. Hoje não. Então, Abriu, a farmácia de manipulação, ela aproximou muito a medicina da farmácia e do natural e do que pode ser feito. Inclusive, foram eles que fizeram esse negócio dessa nossa aproximação com o pessoal da farmácia. Fazer esse link, né? Que tem pessoas que têm que tomar, 8 comprimidos por dia. Determinada manipulação você consegue juntar. Exato. Isso facilita, não Esse é um trabalho exclusivo do ajuda profissional. Vocês também, os médicos, para prescrever? Muito. E nós temos esse trabalho e a gente vai ao médico apresentando as soluções, porque às vezes nós podemos muito fazer essas associações, é um dos principais objetivos da farmácia de manipulação. E a gente também precisa que vocês nos orientem, porque assim, o que pode juntar com o quê? Isso o que não atrapalha o quê? Porque a medicina precisa entender isso. Exato. As incompatibilidades, às vezes você não pode juntar A com B com C. Um farmacêutico tem, justamente estudamos para isso, está dentro da nossa habilitação. E uma coisa também bastante importante é que hoje nós temos muitas formas farmacêuticas inovadoras para melhorar essa adesão ao tratamento. Então, por exemplo, se você tem muitos nutracêuticos, você quer, por exemplo, usar o resveratrol, a coenzima Q10. Perfeito. E coenzima mais Q10. Maravilhoso, é vida. É maravilhoso. É vida. Você quer, por exemplo, associar com o C2, que é o colágeno para articulação. Então não cabe numa cápsula. Então você vai fazer, por exemplo, um sachê. Isso, com uma Doutora base. Elizabeth, nós vamos lá quando? Nós duas, que nós vamos juntas. Ai, meu Deus, daqui meia hora. Meu nós vamos passar lá, viu? Então, hoje existe tudo isso, as gomas de colágeno, os filmes orodispersíveis, para você colocar, por exemplo, um resveratrol de 50 miligramas embaixo da língua e ter absorção imediata, sem ter os efeitos de primeira passagem. Tudo que a gente precisava. E é bacana, porque realmente são recursos inovadores e que facilitam e estimulam as pessoas a aderir ao tratamento. Por isso que eu achei importante, quando ele deu a ideia de você vir, eu falei, topo, ela tem que vir. Por quê?
Porque a gente precisa dessa orientação, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Não, e as pessoas Você precisam concorda? entender que a Elas têm que medicina entender. ama isso aí. Pois é, Porque mas fica você uma coisa, concorda? tipo, né, vagelância, Porque, para com isso. Assim, quem tá de fora É uma acha coisa que a só. medicina é contra remédio de Exato. manipulação, só o alopático. Isso é uma palhaçada, não é? para. A gente E hoje ama em dia, vocês, não tem nada muitos disso. médicos estão migrando para homeopatia, para fitoterapia. Porque a gente sabe que o caminho é individualização. Sim. E também porque tudo isso que a gente está falando aqui tem respaldo científico. vocês Exato, trabalham juntos ninguém é doido. nisso, concorda? Nada Ninguém é é um louco, acordou e resolveu o que ia E falar outra por aí. coisa, vocês Exatamente. têm que dar as mãos, os médicos e os farmacêuticos, porque Lógico. vocês entendem e você entende da Sem parte dúvida. farmacológica. A gente anda junto. Tem que andar junto de verdade. Agora, Cris, eu acho que, na verdade, a Rosângela tem que vir mais Tem que vezes vir, a aqui, doutora Elizabeth também. Doutora Elizabeth também. E aí eu chego à conclusão hoje, no terceiro episódio aqui do Pô de Saúde, que nós vamos ter que dar um jeito realmente de aumentar esse programa. Oba! De saúde aqui, que já são 7h56. Sério? A gente tem aqui... E eu não perguntei tudo que eu queria perguntar se você pra fosse perguntar vocês. tudo, aí ia ser até de noite. Mas até né? meia-noite ainda é hoje. Poxa vida. Olha aqui, ó, só rapidinho aqui, tá? Vou até pedir desculpa aqui pro pessoal aqui que mandou mensagem e tal, mas agradecer aqui a participação da Célia Santos, do meu amigo Maurino Neto também, ligadinho aqui conosco, a Bartira Dias, a Cássia também aqui, mandando aqui um oi, aqui uma perguntinha. Obrigado, viu, Cássia, pela participação. A Lúcia Falcão e a tantas outras pessoas aqui que estão conosco aqui, sintonizados aqui no nosso Canhão das Manhãs aqui, que é o 107,7. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui mais o terceiro episódio aqui do Pô de Saúde, mas falando sério, a gente vai ter que dar um jeito Vamos aqui. ter que reorganizar isso. Reorganizar aqui, porque falar de saúde é muito bom. É muito bom. Eu acho que prestar muito serviço assunto. é um dos nossos objetivos também aqui como veículo de comunicação, né? É. Então nada melhor aqui que a gente juntar pessoas capacitadas para a gente levar sempre É o meu sonho sendo realizado. a melhor informação, tá bom? Cris, mais uma vez, obrigado, Sim, viu, pela obrigado, participação. Rogério. E vamos começar as Obrigado, as Rogério. aqui, mais um Obrigado, terceiro Tiago, episódio. pelas suas perguntas também que foram muito boas. Eu quero agradecer, doutora Elizabeth Consolo. Como o Rogério falou, precisamos de você aqui de novo. Eu gostaria que você falasse aonde as pessoas podem te encontrar, porque eu sei que você tem um canal também. Tenho. Que você é muito interessante o canal dela, que eu também assisto. Oh. Você pode falar aí para as pessoas que estão, para poder te seguir também, No né? Face eu tenho doutora Beth Consolo, facinho de achar. E no YouTube a doutora Beth respondendo na lata. É ótimo, vocês vão adorar. E no dia a dia, quando a gente quer te encontrar, como é que onde faz? Onde que encontra, você doutora? está? Pra gente pagar um pão de cará pra você, tipo assim. Doutora, vem aqui, a gente tá aqui na padaria, vem. Veja, depois eu deixo meu WhatsApp pra você. Isso. Meus pacientes tudo tem. Isso mesmo. Doutora mesmo. Elizabeth é um sonho de pessoa. Você não tem noção dela. Que linda, obrigada. Agora a nossa diva farmacêutica, Rosângela Greg, eu quero te agradecer. Foi um prazer mais que inenarrável te conhecer hoje. Eu tinha vontade de te conhecer há muito tempo. Quando ele falou de você, eu falei, não acredito, é o universo conspirando, né? Obrigada, eu falo muito, né, Rogério? Não, e fala Fala muito bem, bem, falou muito bem. Não, Eu uma tenho lindeza, certeza que vocês hoje aqui conseguiram elucidar muitas coisas, que é o que eu queria de verdade. E eu gostaria, eu sei que todo mundo te conta no farmacêutico, mas eu queria que você falasse realmente aonde você pode te encontrar nas redes sociais, o seu contato, para as pessoas te procurarem na loja, que nós duas estaremos lá logo. Então, Eu estou sempre. Eu estarei brevemente, essa semana eu vou passar lá. Na Al Farmacêutico, nós sempre temos um farmacêutico que é o Sim. responsável técnico de cada unidade. Eu, especificamente, fico mais na unidade Galeão Carvalhal, que é a nossa loja conceito, ali no Gonzaga. Pertinho. Ao Farmacêutico Baixada, estamos aí no Instagram, no Facebook. Eu, como Rosângela Greg, e no Instagram também. E a gente está sempre disponível. E qualquer necessidade, qualquer orientação, a gente se predispõe. Como eu disse, farmácia não pode ser para vender remédio só, não, Rogério. Farmácia tem que ser para todos os dias. Abre um leque. A saúde tem que ser humana, de verdade. Aliás, ao contrário, não vende remédio, vende saúde. Vem de Exato. saúde. Nós temos que promover a Promover saúde. saúde. E é esse o nosso objetivo. Muito Bacana, obrigado. Sempre muito bom. E Cris, parabéns, né? Obrigado. Parabéns pelo... Você é
é o carro-chefe aqui desse projeto, da gente levar a saúde aí. Obrigada. De uma maneira fácil, era o que eu queria. Complicada. Era o que eu queria, como a gente conversou aqui, porque se a gente conversar sobre muita terminação técnica, quem está em casa, quem está no rádio, no carro, não vai entender. E aí não adianta. O que a gente conversou aqui, qualquer pessoa conseguiu entender hoje, então eu atingi a minha meta de novo hoje. Muito obrigada, eu estou extremamente feliz hoje, tá? Legal. Fim de papo ao terceiro episódio aqui do Pode Saúde, né? Convidamos a todos aí amanhã acompanhar aqui mais um Sem Pauta. Amanhã vamos falar de tecnologia, né? Aqui, junto com os amigos da TOTUS, né? Nossos parceiros comerciais, tá certo? Amanhã, a partir das 7, muita informação com entretenimento. Ainda hoje, vamos lá, às 11, Zé Torquato aqui, nosso companheiro, com o seu Zé News. E também o Thiago Paz, né? A voz do sistema Santa Cecília de Comunicação, com o Zé News, depois até o meio-dia e depois... Praia Bola. E agora? Em sonho. Agora vamos tomar aquele café. Faltou você falar café Colucci. Vamos tomar aquele cafezinho Colucci com as nossas convidadas, né? Lembrando a vocês aí que amanhã estaremos de volta a partir das 7 da matina, tá certo? Muito obrigado a todos, fiquem todos... Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento... Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.